Olá, meninas! Sejam todas muito bem-vindas ao canal Sua Vida, Seu Dinheiro. Meu nome é Vânia Santos e aqui nesse canal nós falamos como um bom planejamento, constâncias e escolhas alinhadas pode te trazer paz financeira. E o assunto de hoje é metas financeiras. Eu vou te mostrar como eu defini as minhas metas para esse ano, mostrando aqui um passo a passo. Mas antes do vídeo começar, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, que você dê esse like e que você compartilhe muito esse conteúdo para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante e ele chegue cada vez a mais pessoas, tá bom? Então, vamos para o conteúdo. Antes mesmo da gente preencher aqui, eu quero falar com vocês uma coisa muito importante, que tem mais ou menos 3 anos que eu descobri. Eu entendi que criar uma meta não é apenas eu ter um desejo ou uma vontade de atingir alguma coisa. Porque quando a gente tem esse desejo e essa vontade de atingir algo, mas que a gente não estabelece alguns limites, isso não passa de um desejo, de um sonho ou de uma vontade. Isso não se torna uma meta. Então vamos lá. De repente eu tenho vontade de ir à Disney. Tá, mas quando que isso vai acontecer? Ah, é um sonho. Sonhos, às vezes, não tem meta, não tem um propósito, não tem um plano de execução. Então, eu entendi que para que eu pudesse pôr em ação as minhas metas e, de fato, estar realizando elas, era necessário que eu tivesse um plano. E foi aí que eu conheci o método SMART, que ele ajuda você, quando você vai estar definindo as suas metas, a ter um objetivo claro sobre o que você vai estar fazendo, em quanto tempo você vai estar fazendo. Então, antes da gente estar preenchendo isso daqui, eu vou estar falando um pouquinho do método SMART com vocês. Então, são 5 siglas, né? Em inglês, que eu não sei pronunciar as palavras em inglês, eu vou falar com vocês todas as palavras em português. Cada uma dessas siglas, elas têm um significado. E a primeira delas, que é a S, o significado dela é específico. Ou seja, quando você for definir a sua meta, você precisa ser clara e ela precisa também ser bem definida, porque não pode ser algo abstrato. Você precisa ter clareza de fato do que você quer. Ah, eu quero emagrecer. Isso não é uma meta, porque todo mundo quer emagrecer, mas você quer emagrecer quantos quilos? Em quanto tempo? Então, assim, são coisas mais objetivas e mais profundas. A segunda sigla é o M e fala sobre mensurável, que vai falar sobre medir o processo ou saber quando a meta for alcançada. Então, a partir do momento que eu defino que eu quero emagrecer 5 quilos, eu vou estar medindo o meu processo. Ou seja, eu vou ver se na primeira semana eu perdi 500 gramas, se eu perdi 1 quilo, em quanto tempo que eu vou estar perdendo. Então, eu vou estar acompanhando esse processo de emagrecimento. A terceira letra é a A. Tem que ser uma meta atingível, ou seja, a meta ela precisa ser realista, de acordo com os seus recursos atuais. Ou seja, não adianta você estabelecer uma meta se você não tem recursos para atingir ela. Pode ser sim que você tenha que se esforçar um pouco mais, mas você tem que ter a capacidade, de fato, de atingir isso. Porque se você coloca uma meta que você não vai atingir, muito provavelmente você vai se frustrar e provavelmente você futuramente não vai mais definir meta nenhuma, porque você já vai ter aquela sensação de que você não é capaz de fazer aquilo. A quarta letrinha é a R, que fala sobre a relevância, ou seja, a meta ela tem que fazer sentido, ela tem que estar alinhada com as suas prioridades. Não adianta você definir uma meta se essa meta não está de acordo com as suas prioridades, não está de acordo com, de fato, o que você precisa. Quando a gente vai definir metas, às vezes a gente descobre que a meta não é bem aquilo que a gente queria e a gente, às vezes, acaba até mudando. Aconteceu muito isso comigo, quando a gente bota, de fato, no papel e a gente começa a rascunhar utilizando essa técnica aqui. A última letrinha é temporal, ou seja, defina um prazo claro para atingir a sua meta. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa colocar um prazo, porque é igual quando a gente vai, não sei se vocês já fizeram, né? Mas, por exemplo, quando eu estava na época da faculdade, a gente sabia que a gente tinha 6 meses ali, um semestre para poder realizar o TCC. Porém, a gente deixa sempre tudo para a última hora. E as suas metas não tem como você, às vezes, deixar para a última hora. Você precisa, de fato, colocar uma data para você realizar aquilo e você tem que ir medindo o seu processo. Então, você vê aqui que a técnica SMART é basicamente uma estrutura para que você esteja montando as suas metas de acordo
com o que você de fato vai fazer. Eu vou colocar aqui um exemplo muito simples do que eu fiz. Para mim, tá? Eu defini assim. O que era o específico para mim? Era criar uma reserva de emergência. O que era o mensurável? Qual é o valor que eu quero atingir? Como é que eu vou medir esse processo? Eu vou medir esse processo vendo se eu estou chegando próximo aos seus R$1.000. O que é atingível para mim? R$500 por mês. O que é relevante para mim? É uma segurança financeira. O que é temporal para mim? De janeiro a dezembro de 2026. Ou seja, eu preciso criar uma reserva de emergência no valor de R$6.000, fazendo depósito de R$500 por mês para minha segurança financeira de janeiro de 2026 a dezembro de 2026. Então, isso daqui é uma meta. E isso daqui é específico, é mensurável, é atingível, é relevante e é temporal. Então, a sua meta, você tem que revisar aí e ver se ela realmente cabe aqui dentro dessas especificações. Caso ela não caiba, você tem que reajustar ela para que ela tenha um objetivo claro, onde você possa medir o seu processo e onde você possa verificar se de fato você vai conseguir atingir aquilo ou não. Às vezes a gente quer fazer uma coisa além. Por exemplo, quando eu defini o valor que eu precisava para minha reserva financeira, eu vi que para mim não era possível criar aquele valor em um ano. Então eu dividi em 2 anos. Então, às vezes, a sua meta, você vai ter que reajustar ela de acordo com os seus recursos, que é justamente nessa. Cadê? Nessa parte aqui do atingível. Você precisa ver se ela é realista de acordo com os seus recursos. Então, quando a gente coloca no papel, a gente não fica frustrado, porque a gente vai ver se vai caber no nosso orçamento, ou se não vai caber, ou se a gente vai ter que fazer algumas mudanças para que caiba no nosso orçamento da forma que a gente quer. Então, partindo disso daqui, eu defini algumas metas para mim no ano de 2026 e eu vou compartilhar elas aqui com vocês. Deixa eu só me organizar aqui rapidinho, tirar essas folhas. Fiquei cheia de folha aqui. Vamos lá. Agora sim. Eu falei para vocês, né? Eu tinha colocado lá naquela parte, mas eu achei que seria melhor assim para a gente poder fazer um acompanhamento, ter uma folhinha somente para as minhas metas, tá? Então, eu vou colocar de lado aqui, porque eu escrevo de lado. Então, qual seria a minha primeira meta? A minha primeira meta é continuar aportando na minha reserva financeira. Eu preciso estar aportando nesse ano, já falei com vocês em algum outro vídeo, que esse ano eu preciso atingir o valor de R$7.200. Então, eu vou colocar aqui. Eu chamo de reserva da tranquilidade, tá? Reserva da tranquilidade. E qual é o valor que eu vou estar investindo todo mês para que eu possa estar atingindo a minha reserva da tranquilidade? Será o valor de R$600, tá bom? Deixa eu aproximar aqui para ver se fica melhor. Fica bem melhor. Vou colocar aqui. Qual é a minha outra meta que eu tenho para este ano? É a dos meus investimentos. Como bem vocês sabem, eu faço essa parte de investimento. Eu penso sim no meu investimento a longo prazo. Eu tenho a vontade, o sonho, o desejo e a meta de viver de rendimentos. Isso não é para agora, para daqui a 2, 3 anos, isso é para daqui a 20, 25 anos. Então, neste momento, o que está dentro da minha realidade é aportar no ano de 2026 R$3.600. Então, eu vou colocar aqui investimentos e o valor de R$3.600. E como eu vou realizar isso? Eu vou realizar isso com aportes mensais de R$300. Vou colocar aqui investimentos. E aqui eu vou colocar R$300. Como vocês sabem também, eu tenho uma meta, né, de final de ano, que é atingir
o valor de R$ 2.400. O que seria esse meu envelope de final de ano? Seria os valores que eu gosto de comprar roupa, de presentear minha família, de ajudar os meus pais com a ceia ou qualquer coisa assim desse tipo, que envolvam essas festas de final de ano. Não gosto de mexer no meu 13º, não gosto de mexer nas minhas férias para isso. Eu gosto já de deixar um valor reservado para essa data. Então aqui eu vou colocar final de ano. E o valor total vai dar R$ 2.400. E aqui, vamos colocar final de ano. E o aporte mensal vai ser de R$ 200. Vamos passar para a minha última meta, que é os aniversários. Aniversário meu, da minha mãe, do meu pai e da minha irmã. Eu quero ter um valor a partir do próximo ano, né? Porque esse ano já não vai dar, porque a maioria dos aniversários que eu tenho agora é no início do ano, né? E eu preciso ter um valor de pelo menos R$ 1.200. E como é que vai ser dividido esses valores? Eu vou estar aportando no envelope de cada um, do meu pai, da minha mãe, no meu e no da minha irmã, o valor de R$ 25 mensais, que o total vai ser aportes de R$ 100. Então aqui eu vou colocar aniversários. Aqui eu vou colocar... Ai, balancei, né? Aqui eu vou colocar o valor de R$ 1.200. E aqui eu vou colocar também aniversários. E o valor de R$ 100. Eu vou colocar assim para não ter que escrever todos, tá? Então, ficou basicamente assim, tá vendo? Todos os meses eu vou estar aportando em cada uma dessas caixinhas que eu tenho. Tirando o investimento, não é caixinha, tá? O investimento eu faço pelo Banco Inter, tá? Porque como eu invisto em ações e fundos imobiliários, não tem como eu fazer isso por caixinhas. O restante das coisas estão em caixinhas. Tá aqui. E o que a gente vai fazer agora? Deixa eu pegar aqui minha calculadora rapidinho, que a gente vai somar junto. Olha aqui. Deixa eu espaçar um pouco. Calma aí. Pronto. Acho que assim vai ficar melhor. Então, são R$ 7.200, mais R$ 3.600, mais R$ 2.400, mais R$ 1.200. Então, ao total, tá vendo aqui, vai dar R$ 14.400. Então, aqui vai ser R$ 14.400. Você compreende que quando a gente destrincha essas metas, colocando pequenas metinhas mensais, a gente consegue chegar num valor que de fato a gente possa atingir, que a gente possa aportar? Porque às vezes a gente olha para um valor tão grande que a gente vai falar assim, nossa, eu não sou capaz de atingir esse valor. Mas quando a gente divide isso e coloca em pequenas metas mensais, a gente vê que é possível e que cabe dentro da nossa realidade. E o que eu vou fazer agora? Eu vou ticar aqui os meses de janeiro, tá? De todas essas minhas metas, porque eu já aportei em cada uma delas. E a gente vai estar fazendo o acompanhamento mensal, tá bom? De cada uma delas. E quando chegar no final do ano de 2026, a gente vai colocar aqui o que de fato eu realizei em cada uma delas. Mas eu espero, de fato, conseguir realizar o valor de R$ 14.400. Então, esse foi o vídeo. Me digam aí se vocês já montaram as metas de vocês. Eu já tinha montado a minha meta, porém, eu não tinha colocado em um papel só assim, né? Eu acabei anotando só e não tinha ficado tão claro. Agora sim eu vou fazer o acompanhamento mensal aqui com vocês. Me digam se vocês gostaram desse vídeo. Se esse vídeo foi interessante para você, então você clica aqui no like. Se aparecer o botão de hypar, você hypa esse vídeo e deixa o seu comentário aqui para mim, tá? Eu vou gostar muito de saber. Tô gostando muito de todas as meninas que estão falando sobre os conteúdos. Algumas me mandam mensagens. É muito bom estar aqui no YouTube. Estou gostando muito dessa nova fase. E se vocês tiverem mais ideias de conteúdos, também coloquem aqui mais coisas que eu possa estar compartilhando com vocês. Coloquem aqui nos comentários que a gente vai conversando, vai batendo um papo. E se for interessante, eu trago sim. Espero que vocês tenham gostado.
Tenha um ótimo dia e tchau!